E nesse vídeo eu vou sacar mais 170 mil Satoshi para minha carteira de 10 anos. E hoje é dia 30 de março de 2025 e o Bitcoin está cotado em 67 mil dólares. Nesse vídeo de hoje eu vou falar, além de uma análise do preço do Bitcoin, eu vou levar em consideração períodos de distribuição, né, período de bear market, períodos de acumulação, reacumulação e períodos de distribuição de topo. Mas nesses períodos a gente tem três fases, que eu vou mostrar essas três fases para vocês. O período de entesouramento de Bitcoin, o período de alavancagem de Bitcoin e o período de você fazer rendimentos mais arrojados com Bitcoin. Eu vou mostrar tudo isso nesse vídeo, já que você é um dos poucos, né, que ainda está aqui presente assistindo meus vídeos. Então você vai ser premiado com toda essa minha estratégia para entesourar Bitcoin e também fazer rendimentos com esse Bitcoin, beleza? Então você pode ver na tela do meu computador, né, na carteira Blockstream App, que eu tô com 7 milhões de Satoshi. Esses 7 milhões de Satoshi, eles fazem parte do entesouramento. Então, quando eu chegar em 0.10 BTC, eu vou partir para a segunda fase, que é a fase da alavancagem. Mas cuidado, é uma alavancagem saudável, na qual a gente vai fazer um carry trade. O que é um carry trade? É você pegar seu Bitcoin, dar ele como garantia, tomar um empréstimo, com esse empréstimo que você tem, colocar para render em um rendimento mais alto do que a taxa de juros da sua dívida, tá? E nesse período, na baixa do Bitcoin, ele é muito bom, porque as taxas de empréstimo, elas ficam muito baixinhas, muitas delas até 2% ao ano. Então compensa demais você fazer isso. Beleza? Então a gente ainda está no período de entesouramento e nas próximas fases, só quando a gente chegar no momento de fazer isso, tá? Então eu vou clicar aqui em receber Bitcoin, carteira de 10 anos. Gerou um QR Code, aí eu vou sacar esses Bitcoins da Coinbase, tá? Coinbase, corretora americana, que ela tem a taxa geralmente é 40 centavos. Eu vou pagar dessa vez, deixa eu ver aqui, 40 centavos, né, para sacar esses Bitcoins. Eu vou sacar 170 mil Satoshi, talvez chegue um pouquinho menos por causa da taxa de saque. Já fiz o saque, quando chegar aqui na minha carteira vai aparecer aqui uma notificaçãozinha de que ele enviou para cá, beleza? Vamos lá, antes da gente registrar aqui na planilha, tá? A gente vem já para cá, vamos falar aqui das fases de ciclos do Bitcoin, tá? Aqui é muito bem claro, tá? E você tem que entender isso para você participar dessas fases. Então você tem aqui essa fase aqui, que é a fase de distribuição em verde, tá? É o período de corrida de alta, todo mundo quer comprar Bitcoin. Essa fase aqui em rosa é a fase de distribuição, geralmente ela leva em torno de um ano, tá? Essa fase em vermelho é a fase de acumulação, então o Bitcoin está ali morto, ninguém quer comprar, é quando você pode começar a fazer o processo de alavancagem, tá? Esse período aqui, alavancagem, essa fase em verde é onde a gente vai para a terceira fase, não só a alavancagem, mas a gente também vai fazer uma estratégia de acumulação de pools de liquidez, beleza? Esse período de expansão aqui, você pode simplesmente esperar a corrida de alta terminar e você se desfazer de parte dos seus bitcoins para você acumular na baixa, tá? O período de bear market, que dura em torno de um ano, se a gente contar aqui dá 365 dias. Período de acumulação, algumas delas é muito rápido, tá? Então eu aconselho você, se quiser alavancar, é aqui nesse período, tá? É onde eu vou fazer. Agora eu vou fazer uma alavancagem saudável, que é com carry trade. Eu vou mostrar para vocês como é que faz. Esse período aqui, alavancagem com carry trade, pools de liquidez com rendimento, tá? E aqui a fase de distribuição dura 365 dias e nesse momento não é diferente, tá? Olhando aqui na carteira, já está com tempo de baixa de 175 dias, então falta menos do que 200 dias, né? Então, se a gente fosse contar, a previsão do fundo, ele está por volta lá de outubro de 2026. Então, a gente tem um pequeno período. Se você compra mensalmente Bitcoin, então você tem que ficar esperto. Por quê? Porque até outubro a gente tem o quê? Pouco menos do que 9 meses para você comprar Bitcoin, beleza? Então, essa fase aqui é a fase do entesouramento. Então, a gente está entesourando. Eu coloquei uma linha aqui amarela, que é o seguinte: se o Bitcoin continuar caindo do jeito que tá,
pode ser que ele venha aqui para a faixa de 35 mil, 40 mil, né? Então essa faixa aqui, seja o Bitcoin no final do ciclo ou de baixa, ou ele batendo lá, eu vou fazer uma alavancagem aqui no Bitcoin. Novamente, uma alavancagem saudável, tá? Eu vou terminar o entesouramento fazendo mais aportes. Eu vou falando para vocês que termina os 500 dias antes do halving. Eu vou comprar uma vez por mês $1.000 em Bitcoin. Então eu vou terminar rapidinho os 0.10 BTC aqui. E a gente começa a fazer esse período de carry trade, tá? Então a gente tem aqui o halving lá previsto para abril de 2028. E geralmente a distribuição ela é depois, né, do halving, beleza? Então já chegou aqui os 172 mil satoshi para minha carteira de 10 anos, então eu vou registrar isso na planilha. Eu venho aqui em BTC USD, vou puxar isso aqui para baixo. A data de hoje é dia 30. Eu gastei dessa vez $115 e vai chegar a 172.425 satoshi. E meu preço médio de compra, aqui ó, preço médio de compra, ele ficou em muito bom, tá? 66.700 e o Bitcoin está cotado agora em $67 mil. E agora eu já passo, né, de 7 milhões de satoshi. Se a gente vier aqui na carteira, ele já registra, né? Isso daqui mesmo sem confirmação de rede, mas eu sei que agora ele vai enviar para mim, né, que foi enviado de uma corretora, geralmente acelera essas taxas. Se a gente observar aqui, a minha perca em relação, né, ao meu preço médio está em menos 26%. O que eu investi foi $6.500 e se eu quisesse vender agora, eu estou um pouco menos, né, do que $5.000. Mas eu acredito que a gente já está, né, nos últimos meses, tá, de bear market. Essa é a minha opinião aqui. Pode ser que a gente não caia, né, muito abaixo aqui de $60 mil. Eu venho falando para vocês que, deixa eu tirar isso aqui para mostrar para vocês. Eu venho falando para vocês que $60 mil pode ser o fundo, tá? E isso está relacionado aqui com o preço de custo para você produzir um Bitcoin. Então veja que o preço, dificilmente ele vai muito abaixo do que essa zona média aqui, né? Se ele fosse cair, né, abaixo aqui, $59 mil, na minha opinião, seria o fundo. Pode vir mais um pouquinho para baixo, aqui para $57 mil, poderia. Mas outra coisa também que a gente pode ver, que é a lei da potência, tá? Deixa eu colocar aqui Bitcoin Waves Band. Então a lei da potência, o Bitcoin ele já está, né, mostrando fundo na região de $60 mil, então pode ser que ele fique aqui lateral até por volta de junho, e no final do bear market, seria previsto para outubro, né, ele fica aqui lateral, quem sabe até outubro ele caia um pouco aqui, fazendo todo mundo ficar desesperado, né, aconteça alguma coisa, uma corretora grande quebre, né, enfim, aí acontece um crash aqui e depois a gente começa finalmente o ciclo de alta do Bitcoin, né, porque eu acredito nisso, tá? Se a gente comparar aqui os períodos de bolha do Bitcoin, ó, a gente tem períodos de bolha, tá? E a lei do preço justo, né? Que é essa linha daqui, ó. Se a gente completar assim, ó, a gente tem aqui o preço justo. Então, período de bolha, tá? E preço justo, segundo a lei da potência, tá? Então, minha opinião, comprar Bitcoin aqui a próximos $60 mil é uma grande oportunidade, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, forte abraço, vejo você no próximo vídeo.